É isso aí, né, galera? Tudo bem? Vamos lá, que a gente não tá de férias. A gente tá só aí paradinho um pouquinho, porque faz parte, né? Eu espero que todo mundo esteja fazendo a sua quarentena direitinho em casa. Não é pra ficar batendo perna, beleza? Mas vamos lá, né? O tempo não para e muito menos a gente. Vamos falar aí sobre a colonização portuguesa no Brasil. Tá? É bom a gente lembrar que quando Pedro Álvares Cabral chega aqui no Brasil, ele tinha dois objetivos. Ele sai de lá de Portugal com 13 navios e chega e sai de lá com 1.500 homens. O objetivo dele não é descobrir o Brasil. Ele não sai de lá, eu vou descobrir o Brasil. O objetivo dele são dois. O primeiro objetivo é o mercantilismo. Eu quero metais preciosos. Esse é o primeiro objetivo. Então ele quer mercado, ele quer uma forma de conseguir dinheiro. O segundo objetivo de Pedro Álvares Cabral é o cristianismo, é expandir o cristianismo. Lembrando que a Europa dessa época está sofrendo com a reforma protestante. Então, a Igreja Católica está incentivando aí a expansão marítima, né, junto com padres jesuítas, para expandir o catolicismo pelo mundo, além da Europa. Tá? Então, Cabral, quando chega aqui no Brasil, ele demora 44 dias de navegação, tá? Chega aqui no Brasil, ele quer ouro, ele quer prata, não consegue achar, beleza? Relembrando que o ouro e a prata só vai aparecer bem mais à frente, lá no século XVII, com o ouro em Minas Gerais. Tá? Então, a primeiro momento ele não acha, ele fica só 10 dias, mete o pé aqui do Brasil, tá? Fica 102 dias de viagem direto, chegando às Índias no dia 22 de agosto. Lá ele fica 147 dias. Para você ter uma ideia, a diferença da Índia com o Brasil. Tá? Por que disso? Cara, a Índia tinha ouro, tinha diamante, tinha rubi. Então, para o propósito mercantilista, a Índia era muito mais atrativa que o Brasil. O Brasil não tinha nada. Tá? Tinha só um monte de árvore lá e índio canibal. Beleza? Então não era atrativo o Brasil para a coroa portuguesa. Passados 147 dias, Cabral mete o pé de volta para Portugal, ficando mais 189 dias de viagem, chegando em Lisboa em 22 de julho de 1501 com apenas 6 navios e 500 homens. Olha aí então o equilíbrio. Sai com 13 e volta com 6, praticamente metade, né? Dos navios. E a quantidade de homens, menos 1.000 homens. Ou seja, olha como era complicado, como que era difícil as navegações na época. Beleza? Não é à toa que nos filmes de ficção científica, né, Star Wars, Jornada nas Estrelas, os postos das naves espaciais são os mesmos postos da Marinha. Então o comandante da nave é almirante, beleza? A nave é navio, beleza? Nave espacial é navio. Os navios antigamente eles eram chamados de naves e assim por diante, tá? Então é para fazer mesmo essa comparação mesmo, tá? Então tá, né? Beleza. Colonização do Brasil. A colonização do Brasil é dividida em duas fases: a pré-colonização e a colonização. A pré-colonização vai de 1500 a 1532 e a colonização 1532 até a independência do Brasil. Tá? É muito importante a gente lembrar do mercantilismo. Toda hora a gente vai falar sobre isso. Em que sentido? Cara, a gente quer buscar ouro, a gente quer dinheiro, a gente quer grana. Como que eu vou fazer isso? Eu não posso deixar um território como o Brasil largado a Deus dará. Eu preciso arrumar uma forma de conseguir grana com aquele território. E qual foi a grana? Exploração do pau-brasil. Tá? Então, o pau-brasil ele foi extremamente importante para a primeira fase da colonização brasileira, o período pré-colonial.
Tá? Qual é a importância do pau-brasil, né, economicamente falando? O primeiro é madeira de lei, ótimo para produção de móveis, tá? Construção também. E o segundo ponto de importância do pau-brasil é o tingimento de tecido. Tá? Então ele tingia os tecidos de vermelho. O vermelho, a sociedade da época era muito mais simbólica do que hoje. Então o tecido vermelho ele representava a nobreza. Então somente os mais nobres podiam utilizar vermelho. Outras pessoas eram proibidas de utilizar vermelho. Se você fosse um camponês e utilizar roupa vermelha, você era enforcado. Tá? Então, né, e hoje ainda tem essa herança cultural. Por exemplo, tapete vermelho, né? Em Bom Jesus, por exemplo, a gente tem a festa da coroa do Divino Espírito Santo. Se você olhar a coroa, ela tem o tecido vermelho. Se você olhar em filmes, tá? O manto do rei é vermelho, tá? Onde o rei senta é vermelho, tá? O trono real, a almofada é feito com tecido vermelho. Tá? Então o vermelho ainda tem esse símbolo de nobreza, de destaque. Tá? E eles só conseguiam vermelho, hoje a gente faz com química. Mas nessa época a única forma de você conseguir fazer isso era com pau-brasil. Tá? E como que era feito, cara? Como que era o esquema? A exploração do pau-brasil era feito da seguinte situação. O índio, ele extraiu o pau-brasil da natureza. Tá? Então era extrativismo, ninguém plantava pau-brasil, era extrativismo. Ele pegava essa madeira e levava para a praia. O português chegava, pegava esse pau-brasil, era troca, o índio não era escravo, ocorria uma troca comercial, só que não tinha dinheiro. Então essa troca comercial era através de escambo, em que o português oferecia um produto e o índio oferecia outro. O índio oferecia o pau-brasil. O português oferecia as famosas bugigangas, tá? Espelho, machado, chapéu. A primeiro momento a galera acha coitadinho do índio, o índio foi otário e pai bola, aquela coisa toda, mas não, tá? O índio não era otário. O que acontece é que para o índio aquilo dali era muito importante, como por exemplo o machado de ferro. Porra, o cara não tinha conhecimento de ferro. Tá? O índio utilizava um machado feito de madeira endurecida com fogo. Então agora o cara tem machado de ferro. Então imagina só a diferença na vida desse índio com esse machado de ferro. Outro, guerra. Agora o cara tem uma faca. O inimigo dele ia com o quê? O inimigo dele ia com um pedaço de pau. Aí o cara agora tem uma faca, o cara tem um facão, o cara tem uma enxada. Então a vida desse índio vai melhorar muito. Então não coloque o índio como o inocente. Isso daí é um pensamento antiquado, tá? Enfim, só que não só os portugueses que passavam a explorar esse território também. Nós tínhamos aí os franceses, conforme foi a última aula que a gente trabalhou aí em sala de aula. Os franceses, eles também vinham e extraíam várias madeiras aí no território brasileiro. Beleza? O índio não quer saber se é português, se é espanhol, se é francês, se é inglês, tá? Isso é importante a gente analisar. Aí a gente para um pouquinho e volta com a matéria da expansão ultramarina. Os espanhóis e os portugueses chegaram aqui na América. O que eles fizeram? Tratar de Tordesilhas. Dividir o território entre os portugueses e os espanhóis. E os ingleses? E os franceses? E os holandeses? Os holandeses não respeitaram, os franceses não respeitaram, os ingleses não respeitaram, nenhum deles respeitaram o Tratado de Tordesilhas. Então começou uma invasão no continente americano por esses outros povos, gerando uma guerra que durou 300 anos. Beleza? Guerra entre eles aí. Tá, qual o impacto aqui no Brasil? Os franceses, eles é quem iniciam o processo aqui de colonização. Eles vêm para cá, começam então a fazer comércio com os índios igual os portugueses. Os portugueses, para evitar isso, eles criam o sistema de guarda-costas, que eram esquadras portuguesas, saíam de lá e ficavam vigiando o litoral brasileiro. Curiosidade, foi aí que eles descobriram que o Brasil não era uma ilha, que até então eles acreditavam piamente que era uma ilha. Eles descobriram que é um continente. Eles fizeram o primeiro mapa do litoral brasileiro, justamente nessa época. Tá? E eles também
descobriram que os franceses estavam invadindo o território muito mais do que eles imaginavam. E o que eles decidiram fazer? Feitoria. E o que eram feitorias? Eram fortalezas que foram construídas em todo o litoral brasileiro para coibir a chegada dos franceses. A primeiro momento deu certo. Beleza? Deu certo. Mas qual é o vacilo da feitoria? Cara, eram fortalezas. Tá? Eram fortalezas. Facilitou o comércio? Facilitou, porque o índio ele cortava madeira e ia para praia e ficava esperando os portugueses. Agora ele vai para a feitoria. Então fica muito mais prático. Só que qual o problema? O problema é que nessa feitoria o francês não conseguia bater de frente. Igual, por exemplo, uma feitoria mais próxima que a gente tem aqui é em Cabo Frio. Tá? Aquela praia do Forte que tem lá em Cabo Frio. Aquela foi uma feitoria construída pelos portugueses para evitar os franceses chegarem aqui. Pô, os franceses, tá, eu não consigo chegar ali. Vou para Arraial do Cabo. Vou procurar um outro lugar para fazer comércio com os índios. Então esse é o vacilo da feitoria. A primeiro momento deu certo, mas a longo prazo foi um fracasso. Tá? Tanto que os portugueses descobriram que os franceses já iniciaram o processo de colonização. Eles foram lá e fundaram a França Antártida, hoje é a cidade do Rio de Janeiro, por Villenagton, tá? E fundaram a França Equinocial, lá no norte do Brasil. Tá? Os portugueses, então, eles não tinham o que fazer. Eles vão iniciar a colonização. Tá? Isso em 1532. Show de bola o que aconteceu? Então vamos recapitular. A pré-colonização foi um momento em que os portugueses tentaram aí arrumar um jeito de ganhar dinheiro com o Brasil, através da exploração do pau-brasil, que era através do extrativismo, do escambo e mão de obra livre. Os franceses começaram a invadir o território brasileiro e, para coibir isso, os portugueses criaram as expedições do guarda-costa e as feitorias. Não teve sucesso. Então os portugueses iniciaram a colonização do Brasil. Beleza? O segundo ponto para os portugueses iniciarem a colonização do Brasil é a queda da extração de metais preciosos nas Índias. Lá na Índia começou a diminuir a quantidade de diamante, de ouro, né, de prata, em que os portugueses conseguiam lá em Goa. Show? Aí então, vamos arrumar aí, juntar o útil ao agradável e iniciar a colonização do território brasileiro. Como que nós vamos fazer essa desgraça? Simples. Na política, nada se cria, tudo se copia. Os portugueses pegaram uma experiência nas Ilhas Madeira e as Ilhas Açores, que era o território já portugueses, tá? E transplantaram para o território brasileiro. Que experiência era essa? As capitanias gerais. Beleza? Essas capitanias, elas dividiram o Brasil em 15 capitanias hereditárias e entregue para 12 donatários. Beleza? Entregue para 12 donatários. Esses donatários, eles tinham a carta de doação e o foral. Beleza? A carta de doação é simples. É um documento no qual o rei doava o território para o donatário. Ponto. Morreu. O que interessa é o foral. Tá? O foral possui todos os direitos e deveres do donatário. Isso é muito importante. Ele tem todos os direitos e deveres. Beleza? E quais seriam os direitos do donatário? O donatário, ele tem que colonizar o território. Não, perdão. Deixa eu recapitular aqui. Quais são os direitos? O donatário, ele tem o direito de criar imposto. O donatário tem o direito de tem o direito de cobrar imposto. O donatário tem direito a exército. O exército é ele que controla. O donatário tem direito a criar qualquer lei. O donatário tem direito a julgar. Então, na prática, é só você olhar lá nos seus escritos do absolutismo. Na prática, o donatário passa a ser o rei da capitania hereditária. Beleza? Na prática, quem governa a capitania hereditária é ele. Ou seja, o rei de Portugal privatiza a colonização do Brasil. Show?
Tranquilo? Ou seja, o rei de Portugal não vai gastar um tostão para colonizar o Brasil. Entretanto, o donatário tem os deveres. Quais seriam os deveres? Primeiro, pagar o quinto. Tá? Então o rei tem que pagar perdão. Os donatários têm que pagar o quinto para o rei. O que é isso? Um quinto de tudo que ele conseguir no Brasil, ele é obrigado a dar para o rei. Ou seja, olha aí, ó, o rei fica em casa sem fazer nada e recebe 20% de tudo que os donatários conseguirem nas capitanias hereditárias. Olha, perfeição para o rei. Segundo ponto dos deveres do donatário, ele tem que colonizar o Brasil. Então, quem vai construir portos, quem vai construir estradas, quem vai construir igrejas, quem vai construir casas, quem vai trazer colonos, é o donatário. O rei não faz nada. Beleza? Terceiro ponto, o donatário tem que catequizar geral. Então, é responsabilidade do donatário trazer para o Brasil padres para catequizar esses indígenas. Beleza? Tranquilo nisso? Então, o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias e os donatários tinham a carta de doação e o foral. O donatário ele tinha que catequizar, colonizar o território brasileiro. Show de bola? Como que ele ia fazer isso? As capitanias hereditárias, tá? Igual por exemplo aqui, vou pegar aqui a de Ilhéus, tá? A capitania hereditária de Ilhéus. Como que ele ia colonizar esse território inteiro? Ele divide esse território em pequenas fazendas. Pequenas assim, né? Pô, olhando para o tamanho dessa capitania hereditária é pequena, mas olhando para... Eram enormes fazendas, fazendas de quilômetros, beleza? Enormes fazendas, tá? Os latifúndios. E essas fazendas são chamadas de sesmarias, beleza? E ele divide essas capitanias hereditárias em sesmarias. Cada sesmaria ele entrega para um colono, que é chamado de sesmeeiro. Show de bola? Então esses colonos é quem deve subordinação ao donatário. O donatário ao rei. Tranquilo esse esquema? Show de bola, linha? Então quem deve pagar imposto? O sesmeeiro. Quem deve seguir as leis? O sesmeeiro. As leis criadas pelo donatário. Os impostos criados pelo donatário. Beleza? Então, quem traz os sesmeeiros para o Brasil? Os donatários. Quem traz os padres jesuítas? O donatário. Beleza? Quem vai pagar o quinto? O sesmeeiro paga o quinto para o donatário. O donatário paga o quinto para o rei. Entendeu a linha de raciocínio, gente? Show de bola? Então era isso que eles iam fazer. Infelizmente, só duas capitanias hereditárias eram certas. A capitania hereditária de Pernambuco e a capitania hereditária de São Vicente. Tem um terceiro grupo de historiadores que falam que existem três capitanias hereditárias que deram certo. Pernambuco, São Vicente e a Baía de Todos os Santos, ou Salvador. Qual o motivo desse terceiro grupo dizer que Salvador foi a Baía de Todos os Santos é considerado uma capitania hereditária de sucesso, de êxito? É porque foi ali que foi escolhido a capital do Brasil. Não estou aqui para ficar dizendo se eu concordo ou não. O que interessa é que eu falei para vocês. Então fiquem de olho quando cair na prova do Enem, por exemplo, tá? Ou a UERJ, né? O vestibular da UERJ, ou qualquer outro concurso que vocês fizerem nessa área, preste atenção no texto. Se eles vão jogar a ideia de duas ou três capitanias hereditárias de terem êxito. Beleza? Então vamos lá. Eu prefiro falar aqui duas. Tá? São Vicente e Pernambuco. Primeira coisa que a gente vai falar antes de dar uma olhadinha no sucesso das duas é o que aconteceu para somente duas capitanias hereditárias terem sucesso. O primeiro problema são os índios. Tá? Os índios eles eram ferozes. Uma coisa, a galera acha que a colonização, né, os portugueses colonizaram, os índios perderam. Não, não é bem assim. Os índios venceram. Esse é o problema. Por quê? Enquanto os portugueses saíam de lá,
chegava aqui no Brasil, pegava para o Brasil e metia o pé, para o índio, beleza, tranquilo, show de bola. A desgraça toda foi que os portugueses aí eles passaram a viver aqui. Eles foram lá, desbravaram o território, destruíram a mata, construíram suas casas e falaram assim, pronto, isso aqui é meu. Ao índio, pera lá, meu querido, não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Aí o índio partiu para cima. E ele venceu todas. Somente São Vicente e Pernambuco conseguiu sobreviver aos ataques indígenas. O resto, todas elas perderam. Tá? O segundo ponto que a gente trabalha no sucesso das capitanias hereditárias é a própria comunicação. Então, por exemplo, você está na capitania hereditária de Porto Seguro, por exemplo. Pô, aí os índios estão te atacando. Você ia pedir ajuda ou à capitania de Ilhéus ou à capitania do Espírito Santo. Mas não. Eles entravam em navios, iam para Portugal pedir ajuda. Ou seja, a falta de comunicação entre as capitanias hereditárias prejudicou também o sucesso desses caras. A primeiro momento a galera fala, porra, burro pra caramba, né? Porra, por que não faz isso? Meu querido, não tinha estrada. Não tinha nada. Os índios, inimigos de tudo quanto é canto, eles não tinham outra opção para fazer. Então, isso daí também facilitou para o fracasso das capitanias hereditárias. O terceiro e último ponto do fracasso das capitanias hereditárias é grana. A grande maioria dos donatários que vieram para cá, eles já estavam quebrados. Tá? Eles não tinham tanta grana, não tinha tanto capital de giro, não tinha tanto dinheiro no bolso. Tá? Como assim? Pô, eu já comentei isso daí com vocês. Tá? Como que funcionava esse esquema todo? A capitania hereditária, o que era ser nobre lá na Europa na época? Eu já falei, mas vamos lá. O mais velho recebe toda a herança. Então tudo é dele. O mais novo, eu tenho duas opções. Primeira opção que eu faço, eu boto ele para treinar, para ser um grande líder de exército, né? Contrato um grupo de mercenários e dou pro meu filho mais novo. E ele vai, se vira e consegue um território para vocês. Tá aí, por exemplo. Tá? Hernán Cortés, lá na América Espanhola. Tá? Nós temos Pizarro também. E aqui nós temos esses donatários. São filhos mais novos. Beleza? Só que o Brasil, ninguém queria vir. A galera dava prioridade para Goa, lá na Índia. Beleza? Então os que vieram para cá eram pessoas desesperadas. Ninguém queria vir para cá. Então vieram para cá completamente endividados. Né? Eram pessoas que não tinham tanto dinheiro, não eram donatários riquíssimos. Tá? Então acabou aí um enorme fracasso. Somente essas duas capitanias hereditárias tiveram sucesso, a de Pernambuco e a de São Vicente. A capitania hereditária de Pernambuco, ela teve sucesso devido ao clima e o solo. O solo é chamado solo massapê, tá? Que é um solo perfeito para produção canavieira. E o clima também é ótimo para isso. Já São Vicente, eles, a primeiro momento, eles iniciaram a produção canavieira, mas eles focaram com as bandeiras, que eram expedições a fim de conseguir escravos, expedições de apresamento. Claro que eu vou falar isso com vocês com muito mais importância, não faz parte agora essa explicação. Vou falar isso com vocês em Minas Gerais, tá? Que é importante, foram eles que foram responsáveis por isso. Enfim, então Pernambuco é a única capitania hereditária que a gente vai trabalhar agora, tá? Então, Pernambuco, ele busca a produção na cana-de-açúcar. Por que o açúcar é extremamente caro, extremamente valorizado? O açúcar, ele era... Deixa eu arrumar aqui... O açúcar, ele era importante, primeiro, porque ele adoça o alimento sem modificar o gosto, ele só adoça. A galera que já tomou café com açúcar e café com melado ou café com mel, percebe a diferença sabe a diferença que eu estou falando. O segundo ponto do açúcar, parece uma coisa estranha, né? Mas era considerado remédio. Tá? E a galera antigamente na medicina medieval, eles tinham os famosos humores, com H, humores, em que dividia o corpo com 4.
Tá? Cada humor representava esse humor era repleto de pleura. Então, quando uma pessoa estava doente, é que teve um desequilíbrio entre um dos 4 humores, fazendo com que as pleuras dos humores aumentassem ou diminuíssem, atrapalhando o ciclo natural das coisas. Então, uma das formas deles recuperar esses humores, né, reequilibrar os humores, era com açúcar. Daí, existem pessoas que adoram comer um docezinho para ficar mais calmo. Bem, enfim, tá, somente essas capitanias a capitania hereditária de São Vicente e a de Pernambuco deu certo. Mas, e o rei de Portugal vai deixar isso acontecer? É prejuízo para ele. O rei de Portugal, ele não pode deixar essa iniciativa de colonização ir para o saco. O que ele faz? O rei de Portugal, ele então vai jogar a criação do governo geral. O que é o governo geral, cara? O principal objetivo do governo geral é incentivar a colonização do Brasil. Ponto. É isso que ele quer fazer. Eu tenho que colonizar o Brasil. Esse é o objetivo do governo geral. Eu tenho que incentivar a colonização. Os donatários não têm sucesso, não tiveram sucesso. Eu preciso me virar nos 30 para isso. Então ele cria o governador geral. Beleza? O que o governador geral faz? Qual é a função desse cara? Na prática, ele pega o foral, lembra do foral que eu falei com vocês? Ele pega os direitos do donatário e transfere para o governador. Então, o governador que vai criar lei, o governador que vai julgar, o governador que vai cobrar imposto, o governador que vai criar, beleza? Então, ele pega esse domínio do donatário e transfere para ele, beleza? Tudo para incentivar a colonização, beleza? Qual é o problema que a gente tem aí? Porra, ele tirou os direitos do donatário. E os deveres do donatário de pagar os impostos? Não. Então o rei, para evitar problema, o rei cria as câmaras municipais, em que os donatários vão administrar agora as regiões. Beleza? Então seria mais ou menos o seguinte. Tá? Voltando aqui o nosso querido mapa. Aqui, ó. Tá lá. A gente aqui, no caso, a gente está na Capitania Hereditária do Rio de Janeiro. Dá uma olhadinha no mapa lá. Capitania Hereditária do Rio de Janeiro. Então seria mais ou menos o Alex. Seria o donatário. Beleza? Só que ele não está tendo sucesso em arrumar isso. Então o que ele faz? Ele tira o poder do Alex e entrega para Flaviana. A Flaviana que vai fazer. Entretanto, o Alex pode ficar chateado. O que o rei vai fazer? Porra, a Capitania Hereditária do Rio de Janeiro, o Alex não vai administrar, mas ele vai administrar o norte do estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Ele vai administrar Bom Jesus, Itaperuna e Campos. Tá? Varriçai, Natividade, essa área toda. Alex que vai administrar. Beleza? Tranquilo? Como que ele vai administrar isso? Através das câmaras municipais. Beleza? Mas além do Alex, tem outros donatários. Né? Então ele faz essa administração. O importante é quem vai agora participar das câmaras municipais. São esses antigos donatários. Como que a gente vai diferenciar esses donatários dos sesmeeiros, por exemplo? Eles criam a expressão chamada homens bons. O que são homens bons? Homens brancos, ricos, cristão velho. Ou seja, lembra que nós estudamos a história de Portugal através da Guerra de Reconquista? Dá uma olhada no livro, no caderno de vocês para os que não lembram. A Guerra de Reconquista foi uma guerra contra o islâmico. Né? E assim os portugueses e os espanhóis ganharam, obrigando os islâmicos que ficaram ali a se converter ao cristianismo. Então esse islâmico que foi convertido ao cristianismo é chamado de cristão novo, os derrotados. Os cristãos velhos são os vencedores. Aí que vem a diferença. Quem pode participar das câmaras municipais agora são os cristãos velhos, os descendentes dos vitoriosos da Guerra de Reconquista há uns 100 anos atrás. Beleza a ideia? Tranquilo? Então a sociedade aí passa dividida entre os cristãos novos e os cristãos velhos. Show de bola? Então, por enquanto aí,
Eu vou fechar essa aulinha e eu vou falar para vocês essa semana a continuação dela, tá? Um abraço, um beijo e um queijo para vocês.